Salve, meu Brasil querido, para você que tá aí, aonde quer que esteja acompanhando aqui o nosso Política da Gente. Olha, vamos trazer agora uma informação que é uma informação que muitos brasileiros anseiam, muitos brasileiros, né, sonham com esse momento assim tão esperado, as eleições para 2026. Afinal, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, vai concorrer, vai ter condição de concorrer a esta eleição em 2026? Muitos nomes se cogitam. Pablo Marçal, que foi recentemente terceiro lugar nas eleições em São Paulo. O Tarcísio, que é o atual governador também do estado de São Paulo. E que são nomes que hoje são cogitados em caso de sucessão ao nosso presidente Bolsonaro. Mas recentemente uma repórter perguntou quem seria para o senhor aí um possível sucessor para 2026. Ele falou assim: eu já morri, já chegamos em 2026, então ele tem, claro, plena esperança, confiança e fé, se podemos dizer assim, que ele vai estar disputando as eleições de 2026. Uma coisa é fato, uma coisa é verdadeira. Aonde o nosso presidente Bolsonaro vai, o público vai atrás dele, é uma multidão, tanto faz ser no Nordeste, no Sul, no Sudeste. Bolsonaro está sempre muito bem acompanhado, com uma multidão ali chamando ele de mito, 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 mito. Bom, tem uma informação, um debate que saiu, né, na TV, com comentaristas de direita, especialistas em política, falando acerca de uma costura que está sendo feita na Câmara dos Deputados em Brasília e também no Senado para que o nosso presidente dispute as eleições em 2026. É notícia quente. Então você que está aqui no canal, chegando pela primeira vez, faça parte desta família, meus amigos patriotas do Brasil e do mundo. Então se inscreva aí no canal, aperta logo o sino das notificações, coloque em todas, nos ajude deixando sempre um like. Toda vez que você vê esse vídeo, deixa um like pra gente e também nos ajude aí compartilhando. Olha só essa discussão entre especialistas que dizem, né, que Bolsonaro vai disputar as eleições em 2026. Acompanha aí. Que a oposição ao governo federal já traçou um plano para que Jair Bolsonaro dispute a eleição presidencial em 2026. O senador Flávio Bolsonaro admitiu que os conservadores trabalham para anistiar o ex-presidente no Congresso e derrubar a sua inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado. Flávio admitiu que está sendo costurada a aprovação da medida tanto na Câmara quanto no Senado e que isso vai refletir direta ou indiretamente em Jair Bolsonaro. Vamos chamar os nossos comentaristas? Você, Mota, é preciso considerar o quê? Quando Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, senador da República, indica que está sendo articulado um plano para aprovar medidas que poderiam reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, fazendo com que ele pudesse disputar a eleição em 2026. Caniato, eu não vejo muita novidade nessa notícia, né? O retorno do presidente Bolsonaro à vida política é esperado por dezenas de milhões de pessoas. Muita gente considera a sua inelegibilidade um absurdo. Ele foi tornado inelegível porque realizou uma reunião. Como eu expliquei ontem, nos Estados Unidos, o direito de votar e de ser votado são direitos sagrados. O direito de ser votado, o direito de ser eleito, você mantém esse direito mesmo que tenha sido condenado por um crime e esteja preso. Os Estados Unidos, veja que exemplo, já tiveram um candidato a presidente da República em 1920 que recebeu 1 milhão de votos enquanto estava preso, cumprindo uma sentença. Foi um ativista socialista chamado Eugene Debs. O recado é muito claro. Pouca coisa é mais importante do que a escolha do povo expressa através do voto. O respeito aos direitos de votar e de ser votado é fundamental para que um país possa se chamar de democracia. Mas no Brasil, caçar mandatos ou tornar as pessoas inelegíveis
virou algo banal. É isso, uma articulação no Congresso Nacional, inclusive informação que foi compartilhada para a imprensa pelo senador Flávio Bolsonaro. Parlamentares das duas casas se articulam para aprovar uma anistia que poderia, inclusive, reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E aí sim, ele poderia disputar o pleito em 2026. Você, Cristiano Beraldo. Renato, eu tenho muita dificuldade de conviver de forma tranquila com esse duplo padrão que se normalizou no Brasil. Se pode ter inúmeras divergências com o ex-presidente Bolsonaro, pode-se ter muitas críticas a coisas feitas no governo Bolsonaro. Eu tenho várias, a gente pode falar sobre isso em algum momento. Agora, vamos analisar o que de fato aconteceu. Foi uma reunião com embaixadores onde o presidente da República, esqueça o nome, a pessoa física, o presidente da República manifestou ali as suas preocupações com o sistema eleitoral. Aí a gente tem que se perguntar, tinha o direito de fazê-lo? Na minha opinião, eu não concordo com coisas que foram ditas, mas na minha opinião tem todo o direito de fazê-lo. Segundo, o que os embaixadores fariam a partir desta reunião? Alguma coisa que atrapalharia o processo eleitoral? Eles influenciariam o processo eleitoral? Algum desses países que estavam ali representados se manifestou dizendo, olha, o processo eleitoral brasileiro não é confiável? Eu não me lembro de ter visto absolutamente nada nesse sentido. Entretanto, para o ex-presidente, este evento foi suficiente para que ele perdesse os seus direitos políticos. Agora, vamos ver o que aconteceu há poucos dias. Um ministro, numa reunião pública, diz que o governo brasileiro não aceita licitação ganha por judeus. Há manifestação mais criminosa e antissemita do que essa? Eu tenho dificuldade de identificar. E aí eu pergunto, qual foi a consequência? Aliás, o ministro que proferiu essa pérola, a longa vida política. Consequência absolutamente nenhuma. Qual é a consequência para o governo? Um governo que não negou. Um governo que se coloca na posição declarada de ser antissemita. Então, a gente vê esses duplos padrões que vão funcionando sempre na direção que mais convém o poder maior. E aí, quando a gente olha a Câmara dos Deputados, olha o Congresso Nacional, vejo vários deputados, isto é um absurdo, que isso é para liberar o ex-presidente e tal, que cometeram crimes. Só que essa turma, lá na década de 60 e 70, estava pegando em armas, assaltando banco e sequestrando embaixador para trocar por preso, para que os presos deles, dos grupos criminosos deles, se mandassem para o exterior, para não ficarem presos aqui. Passaram anos gritando censura nunca mais, anistia já e tal. E agora estão aí querendo censura e não estão querendo que ninguém do outro lado seja anistiado. Então esse duplo padrão, essa falta de coerência, essa cara de pau me incomoda profundamente, Caniato. É isso, a gente está repercutindo uma informação que foi compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro, dizendo que sim, a oposição está se articulando e traçando um plano para contar com o nome de Jair Bolsonaro na disputa presidencial. Ok, bom, ouvimos aí dois comentaristas especialistas, né, na questão política, em que, né, em algumas palavras, né, do nosso segundo comentarista aí, de fato o presidente foi injustiçado, né? Ele, como presidente, ele tinha todo o direito de fazer um comentário acerca da sua preocupação com relação às eleições aqui no Brasil, mas trouxe uma referência também de um ministro que fez um julgamento muito pesado, né, contra os judeus e que até agora não se teve nenhuma punição. O que é que está acontecendo, né?
o peso desse lado não tem que ser o mesmo peso desse outro lado aqui, mas infelizmente essa é a nossa política brasileira. Qual é a sua opinião? Você tem expectativa, tem esperança que o nosso presidente Bolsonaro vai concorrer às eleições em 2026? Eu tenho esperança, eu acredito que sim. Eu acredito que esse jogo vai virar, que a justiça será feita em favor do presidente Bolsonaro e do povo brasileiro que anseia pelo seu retorno, né, para que a gente possa ter um país muito mais democrático, com mais amor, com mais esperança, com mais progresso, porque o Brasil tem sido um retrocesso acerca de tudo isso que está acontecendo, tá bom? Não saia do vídeo sem se inscrever aqui no canal, faça parte dessa família. Se você é de direita, é um conservador, ó, tá no lugar certo. Se inscreva no canal, aperta aí o sino das notificações, deixa um like pra gente e nos ajude compartilhando o máximo possível de pessoas, tá bom? Digo sempre, minha gente, o Brasil tem jeito.